A criação dos filhos não é uma tarefa muito fácil. Apesar de ter todo aquele amor envolvido, há muitas dúvidas e quando os seus filhos possuem altas habilidades, os desafios são diversos e eles se estendem às escolas também. Por isso que sobre esse assunto a gente vai conversar com a Paula Moreira, que é especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Além disso, ela é mãe de 3 filhos com altas habilidades. É um grande desafio na sua vida, né? Essas 3 bênçãos que você tem, embora desafiador, né? É prazeroso, mas não podemos dizer assim que é tão fácil, né? Seja bem-vinda, boa tarde para você. E a gente já começa falando, as pessoas pensam que ser superdotado é uma dádiva, que bom que seu filho é assim, mas não é exatamente dessa forma na prática, né? Então, Ana, obrigada. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre a superdotação. A superdotação é uma neurodivergência, então é uma condição complexa. Qualquer filho, assim, eu acho que é uma dádiva. É o melhor presente que Deus dá, né? Só que existem desafios que precisam ser falados. Porque, como você falou, existe um mito muito grande em cima da superdotação. Então, quando você pensa uma criança superdotada, só vê a inteligência. É o mito do gênio. E, na verdade, eles são muito inteligentes, por exemplo, mas é uma neurodivergência, é um funcionamento diferente. Então, eles vão precisar de apoio, de incentivo, né? E enfrentam desafios, são sensíveis, intensos, então enfrentam desafios. O que você pode, assim, destacar para a gente do maior desafio, dos maiores desafios assim enfrentados dentro de casa, na escola, como que é? Pronto, para você criar um superdotado, a parentalidade tem que mudar como um todo. Então eu tenho um filho, por exemplo, de 10 anos, né, que tem uma percepção, uma compreensão audada muito alta, maior que 16 anos e 7 meses. Então essa criança, ela enfrenta um desafio até na comunicação, porque você está lidando com a criança de 10 anos e se comunicando com um jovem quase que adulto. Então, regras, normas, essa questão de obediência, tudo isso muda de postura. Você tem que ter o respeito que ele está compreendendo como você está compreendendo aqui. Então, há um desafio e a gente precisa estar o tempo todo atento porque há um impacto na saúde mental deles. Se eu compreendo mais, entendeu? E você não está me tratando com essa compreensão, tem um impacto. E isso é que a gente precisa mudar. A escola também é um grande enfrentamento. Por quê? Porque o superdotado ele tem um cérebro com maior conectividade. Então, ele aprende mais rápido. Ele não precisa do sistema repetitivo de ensino. Então, a escola é uma repetição, é cíclica e para eles vem como tédio. Esse tédio também impacta a saúde mental. Aumenta a ansiedade. Exatamente. Então, o desafio é que precisa ter uma mudança real, um respeito mesmo para que essas crianças funcionem sem estar quebrado. Por quê? Porque eles não são só inteligência. É o que eu falo, não é só potencial. Aí tu imagina, eu estou quebrando hoje uma criança todo dia para ela funcionar num mundo em que ela funciona diferente, né? E lá na frente, esse potencial vai valer a pena se ele estiver quebrado emocionalmente? Então a gente fica sempre, né, nesse meio termo do entendimento. No seu caso, a sua família, né, que é questão de condição genética, e como que uma mãe que não tem esse conhecimento consegue identificar no que o seu filho tem esse espectro? Como é que ela faz para identificar? É bem fácil, não é? Se a criança é superdotada ou não, não é tão fácil assim. Porque, veja, o que acontece? São crianças, como eu disse, geralmente, porque a superdotação realmente é uma condição genética, com grande chance de herdabilidade. Então, na minha casa, todo mundo é superdotado, já avaliado. Mas eu tive uma avaliação de 45 anos de idade. Então, o meu filho do meio foi o primeiro, o Pedro. Depois que eu comecei a ler e estudar, eu vi o meu filho mais velho dentro do espectro e avaliei. E o mais novo começou a ter também a mesma recusa escolar expressiva do Pedro na mesma época. Mas como eu já tinha conhecimento, eu comecei a perceber. Se tu me perguntar que foi fácil, não, porque eu passei 14 anos com o Antônio e eu 46 sem saber que era superdotado. Porque quando a gente funciona igual, pra gente tá tudo certo. E você pensava que seria o quê? Não, aí eu pensei que nós somos todos iguais, normais. O que aconteceu realmente é que o Pedro teve uma recusa muito expressiva. A superdotação é espectro,
Então, por ser espectro, aí o espectro é realmente da física, não é do autismo. Então, cada um funciona de um jeito. E o Pedro é um superdotado muito profundo. Então, ele falou com 7 meses, né? Porque eles têm essas questões. O João, ele correu com 9 meses. O Antônio, há 1000 anos atrás, já sentou com 4, 3. Mas para mim era tudo muito normal, porque esse funcionamento era normal dentro da minha casa. Então eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Uma criança questionadora, uma criança que se posiciona, e a gente tem que respeitar essas questões. Que a mãe pode até falar assim, esse menino quieto, esse menino trabalha na escola, conversa demais, questiona demais, e tudo isso, né, já é o reflexo, né, de tudo que está acontecendo. É, porque é uma criança que ela é mais ativa, ela tem mais energia, porque é um cérebro que funciona mais rápido, e não é somente o cérebro, é integrado com o corpo. Então, geralmente, essas crianças na escola são ativas, elas questionam o professor, elas fazem cálculo de cabeça. Então, assim, não são todos, mas assim, a gente tem que observar. E elas não vão aceitar nem regras, nem normas, nem nada por convenções. Tudo tem que funcionar com lógica. É um mini adulto. É como a gente, para funcionar, a pessoa tem que explicar, Ana, você vai sentar aí, porque a entrevista é aqui. Não é assim, senta porque tu é obrigado. Então, quando a gente pensa que a criança tem que obedecer, o superdotado não obedece sem lógica. Porque ele já se vê lá na frente, Exato, né? Exatamente. É muito então, é um desafio. Bem desafiador. Quanto ao diagnóstico e vem um tratamento, isso ajuda bastante. Como é que funciona? Deixa eu te contar, a superdotação não é uma condição doença, não é uma doença, né? Ela é uma neurodivergência, é um funcionamento. Então, o que acontece com a identificação? Quando você identifica, você trabalha o ambiente, porque o desafiador para o superdotado é o ambiente. Então, quando você modifica aquele ambiente hostil e ele começa a ver aquela criança e entender que é um funcionamento, não é maldade, não é malcriação, não é porque ele quer te desafiar, eles começam a ser entendidos e tudo melhora. Então, hoje o tratamento dentro da minha casa é o que é entendimento, é conhecimento, é adaptar os ambientes para que respeite eles. Ninguém é medicado, ninguém toma remédio e ninguém mais frequenta médico. Eu fiz uma avaliação hoje. Terapias também não é necessário? Terapia, sim. Terapia. Então, assim, quando eles precisam, eles vão sim para a terapia, né? Resolve, mas não é aquela terapia extensa. Os meus não têm essa necessidade para o resto da vida. Então, precisou um pouco, conversa com o psicólogo, tem a terapia e ok. Eu levei meus filhos para avaliar numa profissional que eu considero hoje a melhor do Brasil, que é a doutora Ozene Ribeiro, é uma referência. Então, as famílias que têm uma criança que seja mais nesse perfil, podem seguir também ela no Instagram, porque o que mudou minha vida, se você perguntar, foi o conhecimento. E hoje eu trabalho, assim, toda a minha dor, porque a superdotação entrou de forma sofrida, né, na minha casa. Meu filho teve ansiedade, foi bastante complexo, tomou remédio. E, assim, o que eu vejo que mudou minha vida foi o conhecimento. Foi entender o que estava acontecendo. Exato. Tem até uma pessoa aqui, que não tem o nome dela. Ela disse que o filho dela foi para a faculdade e desistiu no segundo período, porque ele disse que já sabia tudo o que acontecia no curso. Isso acontece demais, porque assim, é um cérebro com maior conectividade, mais robusto. Eles aprendem muito por associação, então eles têm muito conteúdo, eles pegam um conceito que é complexo e pela lógica eles chegam no conceito e eles não precisam passar pelo processo todo. Então, é desafiador. É porque é necessário ter o diploma para exercer a profissão. Exato. Então, é um desafio. E aqui, no caso, é um adolescente, obviamente, porque já está na universidade. Aí, imagine só, não vou mais para a faculdade porque eu já sei tudo. Mas aí a escola pode ajudar. Ela pode intervir, até a família, assim, gente, onde que nesse conteúdo você já tem um conhecimento, né? E aí a gente faz uma compactação desse conteúdo. Porque é possível, né? É possível e permitido por lei. Então você consegue compactar para que ele fique menos entediado e volte a gostar da escola. É importante isso. Ainda, com certeza, tem muitas mães aí que não sabem o que está passando, sim, né? Sim. Precisa divulgar mais. Você vê isso acontecendo ou ainda segue pouco? Sim, sim. A superdotação, como eu te falei, ela tem muito mito só da genialidade, que eles não vão enfrentar problema nenhum, é só a inteligência. É um movimento que nós, como família, precisamos nos posicionar. É uma condição complexa e a gente precisa de ajuda.
Então, aqui em Teresina eu fiz um grupo de pais, né? Nós temos um grupo que a gente se comunica, se ajuda. E eu acho muito importante essa conscientização. Isso é muito interessante. E o que mais chama atenção é que no seu caso são 3 filhos. Sim. E até então você achava normal. Então, em quantas casas, quantas famílias estão passando por isso? Inclusive, e com diagnósticos errados. Vejo, meu filho até do meio, achando que é outro problema, meu né? do meio veio com TDAH, porque a atenção era difusa, porque é uma criança que pega tudo muito rápido, então na sala de aula a repetição contínua, eles vão ter atenção difusa. Ele é hiperativo porque é uma condição que o cérebro é hiperativo, então confunde muito. Então tivemos um lá do TDAH, um de TOD, depois será que é o autismo? Não era nada, é só uma superdotação profunda. Então realmente... Então teve um caminho a ser percorrido, percorrido, um caminho, né? É como eu te falei, na minha casa entrou como sofrimento. Mas o que foi que eu disse para mim mesma? Que toda essa dor se transforma em missão. E o que eu faço hoje é ajudar famílias a divulgar informação para que a gente desmistifique a superdotação. Inclusive, a senhora quer trazer essa grande profissional aqui para Teresina, Sim, vou né? trazer. A gente vai fazer um congresso com grandes profissionais da área, né? Agora no dia de 15 de junho. Então vai ser muito bacana, porque quem vence é o conhecimento. Muito bem. Quero agradecer aqui sua participação e quando essa profissional estiver por aqui, entre em contato com a gente, que a gente faz questão de explorar mais e mais esse assunto. Muito obrigada. Que não é muito, né, repassado nas redes sociais. A gente se vê tão pouco e como nós falamos aqui várias vezes, é visto como uma coisa positiva, que só é uma criança inteligente, uma criança evoluída, que não dá trabalho na escola, não dá trabalho em nada, mas é totalmente diferente. Exatamente. Né? Realmente existe a inteligência, existe o potencial, só que a gente precisa apoiar a complexidade. A gente não pode invalidar a condição que é tão complexa. Tá certo, então... Muito obrigada. Deixa aqui pra gente o seu Instagram, né? Sim, sim. Para que as pessoas busquem. Pode até olhar para aquela câmera ali. Pronto. E falar pra gente qual que é a sua rede social. Então, o meu Instagram é Paula Moreira Fotografia. Eu também sou fotógrafa. Mas hoje trabalho muito, né, para ajudar a superdotação e a neurodivergência como um todo. Quem tiver alguma pergunta, que quiser me perguntar, estou à disposição. Obrigada mais uma vez, viu? Ana.